Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que conversamos com profissionais da área da saúde e também outros profissionais de áreas muito importantes para a nossa vida em comunidade. Tudo à volta da Covid-19, deste flagelo, desta pandemia que tem mudado as nossas vidas. Antes de iniciarmos a conversa de hoje com Armando Guimarães, vou convidá-los a subscreverem a nossa página no YouTube e também a seguirem a nossa página no Facebook. O Mais Guimarães está a desenvolver um trabalho interessante, diria, na comunicação e também na divulgação do que pensam e do que estão a fazer no terreno as instituições e também nas pessoas, os vimaranenses. Falamos hoje com Armando Guimarães, é presidente da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha da Delegação de Guimarães. Armando, espero que esteja bem. Como é que Obrigado. a pandemia transformou a sua vida? O que é que mudou neste processo todo de contacto com este flagelo? Olá, Eliseu, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de podermos conversar um bocadinho acerca da Cruz Vermelha Portuguesa, nomeadamente da Delegação de Guimarães, e também a todos os leitores e, neste caso, cibernautas que estão a acompanhar o Mais Guimarães. Em termos, respondendo diretamente à sua pergunta, portanto, a minha vida em termos pessoais mudou com os constrangimentos muito normais e julgo que próprios das famílias. No nosso caso, tenho uma criança com 6 anos e, portanto, com estes constrangimentos, o teletrabalho, estamos em teletrabalho no que diz respeito à minha atividade profissional. E depois a outra componente, que é a parte da Cruz Vermelha, essa não, essa impede-me absolutamente de estar em teletrabalho e obriga-me a ir ao terreno, conjuntamente com a nossa equipa, com os nossos voluntários. E portanto também nós ainda nos estamos a adaptar a tudo isto, a viver os diferentes sentimentos que vamos sentindo ao longo destes dias, mas é a realidade que temos e portanto temos que nos adaptar a ela e portanto e conseguir dar a resposta mais eficaz e que é necessária e que nos exige em cada um dos nossos quadrantes, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, e portanto, de resto, com saúde, felizmente, e os meus também, e portanto, nesta fase, para já diria que tudo muito bem. Quanto à Cruz Vermelha, a delegação de Guimarães, o que é que está já no terreno? Que trabalho é que têm desenvolvido junto da comunidade vimaranense? Sim, nós no âmbito da Cruz Vermelha de Guimarães, já no início de março, tivemos de tomar uma decisão, que foi nós trabalhamos com bastantes voluntários no dia a dia, temos aproximadamente 200 voluntários ativos em algumas áreas muito sensíveis, como é o voluntariado no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, na Casa da Criança, no Centro Juvenil Sanjay, entre outros, na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia, e portanto, e desde logo tivemos que ter a decisão de cancelar ou de interromper essas atividades, até porque alguns dos nossos voluntários, uma grande maioria dos nossos voluntários, são de idade considerada de risco. E, portanto, e desde então, estrategicamente, tentamos perceber o que é que nós, Cruz Vermelha, fazemos melhor e de que forma é que poderíamos contribuir para dar uma resposta às necessidades da comunidade vimaranense. E, portanto, e nesse sentido, conjuntamente com o município, em articulação direta com o município, com a Câmara Municipal de Guimarães, o que neste momento nós, Cruz Vermelha, estamos a fazer é nós estamos a gerir a plataforma municipal de voluntariado, portanto, que neste momento tem aproximadamente 540, 550 voluntários inscritos, cidadãos comuns, grupos organizados também. Desses 550 aproximadamente, e neste momento já estão no ativo aproximadamente 100, e portanto fazemos esta gestão das inscrições, fazemos o acompanhamento aos voluntários e às voluntárias no terreno e fazemos a monitorização do trabalho todo que é desenvolvido e fazemos este trabalho de acompanhamento de proximidade. Em simultâneo, estamos também, conjuntamente com a Câmara Municipal e, neste caso, a SESIGI, a gerir o centro de atendimento, o centro de acolhimento temporário para pessoas em situação de sem-abrigo ou sem retaguarda. Neste momento estão lá 11 pessoas, é provável que hoje, até ao final do dia, tenhamos 14 e praticamente fica uma resposta em termos de lotação no seu máximo.
A par disso, estamos também a trabalhar na gestão logística e operacional daquilo que há de ser o centro de acolhimento de retaguarda no Verbo Divino, sempre em articulação diretamente com o município, com a Proteção Civil de Guimarães e, portanto, vamos trabalhando nesse sentido. No fundo, o que nós, Cruz Vermelha, estamos a fazer, nós literalmente disponibilizamos todo o nosso corpo técnico e também voluntários ao serviço do município e dos serviços que são necessários fazer e que de alguma forma nós acreditamos que enquanto Cruz Vermelha podemos acrescentar valor pela experiência que temos e pelo know-how. E portanto, e nesse sentido, depois dentro daquilo que é o voluntariado, temos vários serviços. Por exemplo, podemos dar, estamos neste momento no apoio a lares de idosos, temos num dos lares, só num dos lares temos 50 voluntários, 51 voluntários, de segunda a domingo, em turnos de portanto, 6 horas dia, portanto, que é uma ajuda complementar que estamos a dar ao funcionamento dos lares. Estamos no apoio às refeições, a levar refeições, a trazer, a fazer pequenos recados, pequenas compras a idosos ou então a famílias que não têm capacidade ou possibilidade de sair e estamos a fazê-lo. Estamos também, conjuntamente com a Liga de Amigos do Hospital, a fazer o apoio ao transporte dos profissionais do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, por causa da mudança de turnos, nem sempre têm transportes disponíveis e, portanto, nós apoiamos nisso. E, portanto, dentro disso, vamos tentando diversificar aquilo que são as necessidades da comunidade, dar esta nota que esta linha de voluntariado está em complemento com o trabalho que a Câmara Municipal e os técnicos de ação social já estão a fazer no terreno e as outras organizações e os movimentos cívicos e, portanto, de alguma forma nós quase que somos a última linha, diluíamos assim, e, portanto, sempre que é necessário nós intervimos, para além de que estamos e continuamos a apoiar as famílias com quem nós já anteriormente à questão da pandemia já o fazíamos, nomeadamente na entrega de bens alimentares, com o nosso projeto O Banco do Bebé, em que apoiamos famílias que têm bebés e que têm algumas necessidades e, portanto, nós aí também apoiamos com a oferta de alguns produtos, de puericultura, fundamentalmente, mas outros. E, portanto, eu diria que neste momento, grosso modo, sem entrar em pormenor em nenhum dos projetos ou nenhuma das áreas em que estamos a intervir, portanto, é isto que a Cruz Vermelha de Guimarães neste momento está a fazer no terreno. Relativamente a essa carência alimentar, das mais básicas carências de que podemos falar, ou a mais básica de todas, quantas famílias estão neste momento a ser acompanhadas e se há novas famílias que nesta altura solicitam esse tipo de ajuda de alimentação? Sim, em termos concretos, eu não, neste momento não lhe consigo precisar o número de famílias que estão a ser acompanhadas só por uma razão. Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento, e contrariamente àquilo que fazíamos, portanto, nós neste momento estamos a trabalhar conjuntamente com outras organizações na distribuição dos cabazes, nomeadamente a Fraterna e entre outras organizações, e portanto o que nós estamos a fazer é procurar chegar cada vez mais longe a cada vez mais pessoas e fazemos também aqui um apoio de reforço desses cabazes. Portanto, nós abdicamos de fazer uma entrega direta às pessoas só por si e, portanto, associamos-nos a um conjunto de outras organizações e tentamos aumentar e reforçar os cabazes que são distribuídos e, portanto, chegar a mais gente. Podemos dar-lhe o exemplo que nós, em média, 500 pessoas ou 500 famílias seria a média em que nós geralmente apoiamos. Neste momento, temos sentido que há um acréscimo de pedidos e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, inclusivamente, conforme eu havia dito, em articulação com outras organizações, até para perceber de que forma é que estas famílias podem ou não ser abrangidas pelo programa alimentar, de apoio alimentar e, portanto, dentro deste leque, nós diariamente vamos tentando atualizar, mas poder-lhe dizer que, infelizmente, há um número crescente de famílias a solicitar e a necessitar deste apoio e é expectável que o número aumente. E sendo expectável esse aumento, de que forma é que a Cruz Vermelha, a Delegação de Guimarães, poderá responder? Em articulação também com as outras entidades, sozinha também poderá dar de imediato alguma resposta? Como é que isto poderá acontecer? E de que forma, já agora, também as pessoas poderão pedir, solicitar essa ajuda, que é muito importante, certamente, para algumas pessoas que nos poderão ouvir, como é que poderão, em casos de extrema dificuldade, conseguir esse apoio?
Sim, esta nota para nós é fundamental, tem a ver com o trabalho colaborativo que nós estamos a desenvolver com as organizações, porque isso permite-nos duas coisas, em nosso entender. Primeiro, chegar a mais pessoas e alargar a nossa capacidade de resposta e, em simultâneo, ir diminuindo o risco de haver duas ou três organizações a poderem estar a fazer o mesmo trabalho. Ok? E isto ajuda-nos e nós acreditamos que nos ajuda a tornar mais eficaz o processo. No caso concreto da Cruz Vermelha, felizmente, no caso de Guimarães, nós temos uma onda de solidariedade bastante forte, bastante alargada, que neste momento posso dizer-lhes que há pelo menos 5 grupos organizados de cidadãos e de cidadãs que já nos contactaram, a mostrarem disponibilidade absoluta para angariar um conjunto de produtos e de bens alimentares e de bens de higiene pessoal e, portanto, o que nós estamos a fazer, posso dar-vos 3 ou 4 exemplos. Por exemplo, o agrupamento de escolas João de Meira está a trabalhar nesse sentido. O plantel de futebol do Grupo Desportivo de Ponte também está a trabalhar nesse sentido. Portanto, há vários grupos e há cidadãos, grupos de amigos e de amigas que se juntam, que estão a fazer estas campanhas de recolha de alimentos e, portanto, e nós com isso, conforme eu havia dito, vamos reforçar os cabazes que já são distribuídos. A parte disso, há também sempre a possibilidade de nós, Cruz Vermelha, fazermos também algumas entregas, nomeadamente a famílias que nós já acompanhamos. No que diz respeito à sinalização ou identificação, elas podem vir de diferentes formas. Ou seja, podem vir pela linha de emergência social que o município tem, e portanto, podem vir pelas juntas que depois, em colaboração, em estreita comunicação, ou connosco, ou com a linha de emergência social, que tem nas comissões sociais de interfreguesia, tem os seus representantes, que são os técnicos da ação social da Câmara, e portanto nós vamos sempre podendo chegar a estas famílias de alguma forma que estão a necessitar. Naturalmente que no limite podem sempre contactar-nos diretamente para a Cruz Vermelha portanto, e nós também avaliaremos sempre a situação e dar-se-á o devido seguimento e tentaremos sempre dar a resposta possível, não é? Dentro também das nossas possibilidades e capacidades. Armando, de alguma forma surpreende esta generosidade, esta colaboração das outras entidades e da sociedade vimaranense, esta solidariedade que está a acontecer neste momento? Na verdade, não. Sinceramente, posso parecer otimista, mas a verdade e o dia a dia diz-nos que Guimarães é uma cidade, é uma comunidade, é um concelho altamente solidário, absolutamente disposto a dar resposta sempre que é convocado a isso e, portanto, no dia a dia nós sentimos isso e neste momento aquilo que sentimos é ainda mais disponibilidade e mais disposição para o cidadão comum, a cidadã comum, mobilizar-se e mostrar essa disponibilidade para apoiar as organizações. No nosso caso, Cruz Vermelha, felizmente temos sido alvo de vários contactos e de demonstração enorme de solidariedade e de generosidade. Portanto, na verdade, não me admira, não só neste âmbito, mas quem conhece bem os vimaranenses e as pessoas que vivem no Concelho de Guimarães sabem que isto é cultural, é uma matriz perfeitamente enraizada na nossa forma de ser e de estar. Há outra novidade da qual poderemos também falar nesta nossa conversa, que tem a ver com a realização de testes, sobretudo à comunidade mais idosa e mais vulnerável a esta pandemia, a sofrer algumas consequências e ter problemas com a Covid-19. Podes falar-nos também um pouco sobre isso? Sim, sim, portanto, a questão dos testes Covid tem sido amplamente discutida na imprensa nacional, portanto, a todos os níveis. Nós, Cruz Vermelha, o que temos tentado fazer, conjuntamente com a Segurança Social, nomeadamente em articulação direta com a Segurança Social, tem a ver com a questão dos lares. Portanto, nós já temos intervido de diferentes formas na questão dos lares, nós, Cruz Vermelha Portuguesa, e mais recentemente aquilo que estamos e que conseguimos protocolar a nível nacional e que nos interessa aqui a nível distrital e local é que conseguimos uma parceria em que vamos, conjuntamente com o município, uma vez mais, portanto, o que nós vamos fazer, enquanto Cruz Vermelha, nós conseguimos uma média de 100 testes dia para o distrito,
para os funcionários, os colaboradores dos lares de idosos. Portanto, por exemplo, em Guimarães o que acontece e está estudada é a possibilidade do município proporcionar os testes Covid aos residentes, aos utentes destas estruturas e destas respostas, mais conhecidas por lar de idosos. O que nós, em Guimarães, vamos fazer enquanto Cruz Vermelha, em articulação direta com a Segurança Social e também com a delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, que é quem está a liderar este processo conjuntamente com a Segurança Social. Portanto, vamos conseguir tentar priorizar dentro do distrito e tentar dar resposta com estes testes, mas eu repito, tem que ver nesta fase, não significa que não possa mudar em função das prioridades, mas nesta fase há de ser para os colaboradores dos lares de idosos. No caso concreto de Guimarães, o procedimento que nós adotamos foi, nós, Cruz Vermelha, conjuntamente com a Câmara Municipal, iremos analisar dia a dia as prioridades e as necessidades e depois, em articulação direta, quer com a Cruz Vermelha de Braga, quer com a Segurança Social, portanto, iremos definir quais serão as organizações que terão ou não prioridade em função, repito, das necessidades e da leitura da realidade diária. Isto todos os dias está a mudar. Nós temos percebido que vivemos num mundo neste momento é uma realidade de incerteza muito grande e, portanto, isto temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos rapidamente às necessidades. A chegada desta pandemia obrigou a instituição, a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, a uma transformação também muito grande. Há projetos nos quais estavam a trabalhar arduamente e que agora estão literalmente na gaveta para se focarem nesta resposta à comunidade. É mais ou menos isso. Sim, nós tentamos fazer com que eles não estejam na gaveta, até porque às vezes depois podemos nos esquecer de que eles lá estão e não podemos correr esse risco. Efetivamente é verdade, portanto, isto foi tudo muito repentino, nós também, conforme eu havia dito, tivemos que nos organizar nesse sentido. Nós temos projetos em curso que estão aprovados pelo POIS, pelo Programa 2020, e tivemos que suspender as suas atividades porque elas aconteciam em contexto escolar e neste momento as escolas estão fechadas, como todos sabem, portanto estão suspensas, o que traz alguns constrangimentos financeiros. Por outro lado, 2, 3 dias antes de termos que nos organizar neste sentido, havíamos acabado de receber uma boa notícia, que foi um projeto que nos foi aprovado, grosso modo, em €500.000, que para nós é muito importante. Felizmente o projeto, a realização do projeto não está em causa, mas a verdade é que com tudo isto vai demorando mais tempo a agilizar alguns procedimentos. E temos projetos, por exemplo, como o Gabinete de Apoio ao Cuidador de Guimarães, que neste momento também estava em bom andamento e que neste momento também está mais ou menos parado, para além de todos os projetos que nós, enquanto delegação, temos, nomeadamente estávamos agora em processo de criação de uma estrutura operacional de emergência, que é uma novidade para nós, delegação em Guimarães. A Cruz Vermelha não tem esta estrutura operacional de emergência e nós estávamos a criá-la e queríamos criá-la até ao final do ano. Provavelmente não iremos conseguir fazê-lo até ao final do ano, mas não deixaremos de o fazer. Pelo menos nós acreditamos que estão criadas as condições para isso, ou pelo menos elas não se alteraram. E, portanto, tivemos que nos adaptar. Conforme eu havia dito, neste momento, em termos operacionais, o que nós fizemos foi colocar toda a nossa capacidade e o nosso capital humano e logístico e de recursos ao dispor do município, ao dispor da comunidade vimaranense, até porque nós não entendemos que a Cruz Vermelha possa ser de outra forma. Portanto, a Cruz Vermelha é uma organização que existe para servir, e existe para servir localmente, neste caso Guimarães, mas a nível mundial a Cruz Vermelha está sempre ao serviço da humanidade, preservando sempre a dignidade humana, aliviando a dor e o sofrimento das pessoas e, portanto, não pode ser de outra forma. Portanto, nós só entendemos a Cruz Vermelha assim e neste caso de exceção foi dizer ao município, foi dizer a Guimarães, a Cruz Vermelha está aqui, disponham daquilo que nós sabemos, podemos e temos e, portanto, e com isso tentar dar a resposta que todos os vimaranenses e todas as vimaranenses precisam. A nível internacional, haverá nesta altura essa preocupação com algumas áreas em que ainda há conflitos e também em campos de refugiados? É uma preocupação que também chega à delegação de Guimarães da Cruz Vermelha?
Sim, sim, nós Cruz Vermelha somos uma só. Portanto, independentemente do local onde estejamos, do país, do continente em que estejamos, somos uma só. Isso faz parte de um dos nossos princípios fundamentais, que é respondermos por uma só. E o trabalho não para, as pessoas não deixaram de ter as necessidades que tinham e nós, seja nos conflitos armados, seja nomeadamente com refugiados, entre outras populações, porque mesmo localmente e a nível nacional, estou de Guimarães, a nível regional, aquilo que existia continua a existir, as necessidades que existiam continuam a existir e, portanto, o trabalho da Cruz Vermelha continua a ser necessário em todas estas áreas. Naturalmente que nós, a nível nacional e internacional, vamos estando atentos, vamos tentando perceber como é que as coisas acontecem, vamos trocando boas práticas, vamos percebendo de que forma é que nós podemos ou não trazer e importar para Portugal, para Guimarães, boas práticas que outras delegações e outras sociedades nacionais da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho e do Cristal Vermelho estão a fazer e, portanto, e é nesse sentido que nós trabalhamos. Portanto, a Cruz Vermelha continua a fazer exatamente o trabalho que tem feito, é a maior organização humanitária do mundo, tem aproximadamente cerca de 100 milhões de voluntários e colaboradores e, portanto, estamos praticamente em todos os países do mundo e, e nós continuamos a ter a nossa matriz e continuamos a trabalhar agora com maior afinco, eventualmente, ou pelo menos com maior volume de trabalho, que normalmente não acontece, até porque mesmo o mundo está numa situação excepcional. E que lacunas, em termos locais, é que consegue identificar se há alguém que nos vê nesta altura tiver disponibilidade, quiser ajudar de certa forma a Cruz Vermelha e ajudá-la a desenvolver esse trabalho, de que forma é que poderá fazer? Uhum. Ou seja, no que diz respeito a esta realidade concreta do Covid-19 e à pandemia, efetivamente o apoio maior que nós estamos a necessitar tem que ver com a capacidade de termos mais bens alimentares e de higiene pessoal, por uma razão, porque nós, por exemplo, uma das questões que nós deixámos fazer foi a campanha de angariação de alimentos, por exemplo, que era uma das atividades que nos permitia depois, ao longo do ano, ter uma boa capacidade de resposta ao nível dos cabazes. Neste momento isso não é possível, pelas circunstâncias que todos conhecemos e, portanto, isso é uma boa forma de nos ajudar. Outra forma de ajudar, que eu entendo sempre que é uma forma muito simples e peço que haja um devido enquadramento da leitura que é feita, mas que nós financeiramente, como qualquer outra organização, neste momento, felizmente, temos uma estabilidade financeira, económica financeira muito interessante, portanto, mas o que não invalida que não possamos vir a ter constrangimentos exatamente pela questão dos projetos que são financiados e que apoiam o nosso desenvolvimento e os nossos recursos, as nossas pessoas que trabalham na delegação. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples que é fácil de fazer, no nosso entendimento, é, por exemplo, tornarem-se associados da delegação de Guimarães. Estamos a falar de o valor de 1 euro por mês, estamos a falar de uma cota anual de 12 euros e que de alguma forma também nos ajuda financeiramente a ter uma maior robustez para darmos resposta a muitas das nossas necessidades. Grande volume do nosso trabalho assenta no voluntariado para com outras organizações do Conselho, como também para pessoas e famílias mais necessitadas e, portanto, é uma forma simples de poderem também ajudar a Cruz Vermelha, para além, naturalmente, de termos o voluntariado, é uma das nossas forças, é um dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha, do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e, portanto, os voluntários são sempre bem-vindos, as voluntárias são sempre bem-vindas. Neste caso concreto, nós, Cruz Vermelha, estamos, conforme eu havia dito, a gerir a plataforma municipal e, portanto, a resposta é para estas necessidades, uma vez que nós praticamente paramos com os nossos projetos de voluntariado, mas, portanto, os voluntários e as voluntárias são sempre bem-vindos e bem-vindas. Nesta altura, o Armando e a direção, neste caso a Comissão Administrativa da Cruz Vermelha, já se têm debruçado sobre eventuais desafios, dificuldades que possam vir a sentir no pós-pandemia ou durante os próximos meses, até se a pandemia se mantiver nos níveis em que está neste momento?
Sim, nós todos os dias conversamos, todos os dias, infelizmente, não estamos todos no terreno porque alguns dos meus colegas são considerados de risco pela idade que têm, outras por força das suas profissões, nomeadamente na área do direito, da advocacia, sobretudo direito de trabalho, estão com imenso trabalho. De qualquer das formas, nós falamos todos os dias, conversamos sobre aquilo que é a realidade da Cruz Vermelha em Guimarães, quais são os desafios futuros, e os desafios futuros passam, na nossa opinião, nesta fase, fundamentalmente por três questões. Primeiro, termos a capacidade de mantermos e de concretizarmos aquilo que estava projetado, porque a vida não para e, portanto, e nós temos de estar preparados para isso. E aquilo que nós pensávamos há 2, 3 meses atrás tem que ter a robustez e a resiliência necessária para que depois desta pandemia, pelo menos este período mais premente passar, que nós tenhamos a capacidade para concretizar aquilo que eram os objetivos que tínhamos que tínhamos inicialmente pensado. Depois o outro desafio é perceber como é que, porque esta questão da resposta à pandemia pode ser vista como dificuldades, mas no nosso entendimento também é visto como uma área de oportunidades e fomos criando aqui novas respostas e trabalhando áreas que até à data não estávamos a fazer e, portanto, traz-nos novos desafios, perceber como é que nós, no futuro imediato, conseguiremos ou não dar continuidade às respostas que neste momento estamos a dar e depois, naturalmente, toda a componente da sustentabilidade, da parte financeira da organização, porque estamos a falar de uma organização que há um ano atrás, 1 ano e 2 meses atrás, tinha dois recursos humanos, tinha 2 pessoas a colaborar connosco, assalariadas, digamos assim, funcionárias, uma a tempo inteiro, uma a meio tempo, e neste momento estamos com 6, 7 pessoas, com projeção de aumentar e, portanto, tudo isto tem um impacto financeiro grande, mas neste momento, conforme eu havia dito, estamos tranquilos porque acreditamos que a gestão que estamos a desenvolver nos permite viver os próximos tempos, e quando digo os próximos tempos, digo 2, 4, 6 meses, com alguma tranquilidade, porque tivemos muita racionalidade nas escolhas e nas opções que fizemos. Naturalmente, tudo isto que eu estou cá a dizer pode mudar em função de realidades que eventualmente possam surgir entretanto. Mas, à data acredito que esses serão os maiores desafios. Eu sei que é uma visão otimista, eu por natureza sou otimista, mas não posso entender isto de forma diferente, porque senão, se tivermos uma postura, uma posição derrotista, tudo aquilo que podem parecer futuras oportunidades serão sempre vistas como contrariedades e, portanto, temos que nos impor a nós mesmos acreditar naquilo que somos capazes, no trabalho que desenvolvemos e também na comunidade em que estamos inseridos. Portanto, é inquestionável nós acreditarmos que tudo isto é possível porque conhecemos bem a realidade de Guimarães, conhecemos as organizações que trabalham connosco, colaboram connosco e, portanto, estamos conscientes disso. E, portanto, é com base em tudo isto que nós fazemos esta leitura. O facto de a delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa estar nesta altura com a gestão de uma comissão administrativa não vos causa qualquer transtorno. Portanto, não há uma definição clara, não há uma direção, digamos, nesta altura, há uma comissão administrativa. Haverá certamente, depois de tudo isto, uma clarificação, digamos, da estrutura da própria instituição, da Vermelha de Guimarães. Sim, eu diria que pronto, esta questão, pronto, nós assumimos com a Comissão Administrativa em dezembro de 2018, portanto, o nosso objetivo e o nosso compromisso foi que durante e no final de um ano estaríamos a trabalhar a estrutura de uma direção, fosse connosco ou não, ou com outro elenco. Nós, em dezembro último, janeiro, decidimos avançar com uma direção, ou com uma proposta de direção à Direção Nacional e ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa e, portanto, estávamos neste processo, nós fizemos a nossa proposta, a intenção é que nós possamos assumir a direção e os destinos da Delegação de Guimarães enquanto direção durante os próximos 4 anos, mas esta é mais uma daquelas situações em que, não estando na gaveta,
portanto, naturalmente não é prioritário. Não é prioritário, prioritário é a nível nacional, a nível regional e a nível local que sejamos capazes de dar resposta no terreno a quem mais necessita e depois pensar se há nisso. Relativamente a isso, Eliseu, deixe-me dar-lhe esta nota que eu não poucas vezes digo. Eu sinto, e esta felizmente é a postura que eu e os meus colegas temos na Cruz Vermelha. Primeiro, não somos nada agarrados, se me permite a expressão, ao poder. Eh, Temos como princípio servir, neste caso, a Cruz Vermelha Portuguesa e acreditando sempre que se houver, por qualquer razão, um conjunto de pessoas que possam servir melhor do que o que nós estamos a fazer à organização, eu serei o primeiro a apoiar e tenho certeza que os meus colegas também o farão. Portanto, o objetivo é a Cruz Vermelha, é a capacidade que a Cruz Vermelha tem ou pode ter para dar resposta àquilo que são as necessidades e os desafios que a comunidade, neste caso vimaranense, apresenta à organização. O resto, seja eu, seja qualquer outra pessoa que esteja ou como presidente ou como qualquer um dos elementos dos órgãos sociais, não me parece que seja relevante. E sinceramente, neste momento, nem penso muito nisso. Portanto, há de ser um processo, é o que tiver de ser. Portanto, não estou muito preocupado com isso. Sentiram recentemente, e com alguns casos relacionados com a solidariedade, alguns casos complicados até, que algumas pessoas recuaram nos apoios a instituições como a Cruz Vermelha, outras instituições de solidariedade, e de que forma é que pode, de alguma forma, tornar um pouco, ou apelar a que as pessoas apoiem a Cruz Vermelha e também deixando claro que esse apoio será no fundo, para todos aqueles que mais necessitam. Sim, eu relativamente a isso, primeiro defendo uma questão, que é, eu acho que as pessoas devem apoiar as organizações que verdadeiramente conhecem, não aquelas que têm nome porque simplesmente têm nome. Eu acho que tem que haver aqui uma clara identificação das pessoas que estão disponíveis para apoiar com aquilo que é o trabalho que as organizações desenvolvem. E depois, para mim, há aqui um princípio. Para mim, eu quando digo para mim, estou a falar em meu nome, neste caso, mas falo em nome, neste caso, da Comissão Administrativa da Delegação de Guimarães e da própria Cruz Vermelha de Guimarães. Há um princípio que para nós é fundamental, que é o princípio da transparência. Mas não é um princípio da transparência em que nós o dizemos, mas não o praticamos. Portanto, isto significa que nós temos que ter a capacidade de abrir as nossas portas, literalmente, a qualquer cidadão ou a qualquer cidadã, naturalmente, de acordo com aquilo que são os direitos e os deveres de cada um, não é? Dar-lhe um exemplo muito prático. As nossas assembleias, onde nós damos a conhecer o nosso plano de atividades, o nosso relatório de contas, o nosso orçamento, são públicas. Portanto, nós permitimos que os cidadãos possam participar. Aliás, nós fazemos o convite, e como fizemos recentemente o convite aos cidadãos e às cidadãs de Guimarães, e portanto nós acreditamos muito nisto, que não é dizer a transparência, é praticá-la, é criar relação de confiança, de sentimento de pertença para com a organização. Eu pessoalmente não acredito em apoiar organizações nas quais eu não acredito no que é que ela está a fazer. Não conheço o que é que ela está a fazer e, portanto, e muito menos sei de que forma é que o meu apoio, o meu donativo ou o que seja, vai ser utilizado. Isso connosco, nós temos muito cuidado com isso e fazemos tudo para que isso não aconteça. Deixe-me, se me permite, dar-lhe um exemplo muito prático e muito concreto. Nós neste momento estamos com uma campanha, se recorda que é uma da t-shirt, é uma t-shirt solidária, que é um grupo do Facebook, o grupo de ajuda, de apoio entre ajuda à Covid, que é um grupo cívico de Guimarães. Se me permite já agora também dar-vos a conhecer e aproveitar, a t-shirt provavelmente já conhecem, que é esta, é o Vai Ficar Tudo Bem. Portanto, este grupo entrou em contacto connosco, dando nota de que queria aproveitar e colocar estas t-shirts no mercado e todo o valor que fosse angariado, porque a t-shirt não tem valor, cada pessoa dá o que quiser, portanto, e não somos nós, Cruz Vermelha, inclusive, é que estamos a gerir esta campanha, é o grupo, e portanto a ideia é que todo o valor que seja angariado com estas t-shirts reverta para a Cruz Vermelha, a Delegação de Guimarães, para nós adquirirmos equipamento de proteção individual, para darmos resposta e suprirmos as necessidades da sociedade, neste caso de Guimarães. E, portanto, e aquilo que nós conversamos foi todo o valor que seja angariado. Portanto, há de ser percebido e entendido em conjunto com eles. A aquisição do equipamento que venha a ser feita será sempre da responsabilidade
e no limite da concordância com este grupo promotor da campanha e, portanto, eles têm total acesso a tudo que é o dinheiro que é angariado. Portanto, conforme é no nosso entendimento uma forma de promovermos aquilo que nós entendemos como o princípio da transparência, da confiança e que toda a gente envolvida no processo saiba exatamente as razões pelas quais as coisas estão a acontecer, quem serão os destinatários e o que é que verdadeiramente se faz neste caso, com estes donativos. A devolução de resultados, a devolução daquilo que são os donativos, para nós é condição obrigatória neste e em qualquer outro projeto que nós temos. Portanto, resumidamente, dizer que, e nós só nos sentimos confortáveis, que as pessoas venham ter connosco, se disponibilizem para nos apoiar, mas fundamentalmente que nos venham conhecer. Porque nós acreditamos que assim é que estamos a acrescentar valor àquilo que estamos a fazer. O donativo pelo donativo, sinceramente, pode ser interessante, mas eu acho que nós ganhamos todos muito mais em nos conhecermos, em criarmos relações de confiança, porque isso vai trazer um resultado muito maior e muito mais alargado e um impacto muito mais consistente e, sobretudo, duradouro. Porque a verdade é que nós temos verificado que as pessoas podem doar uma vez, podem apoiar uma vez, se não se sentirem identificadas com aquilo que foi o resultado da sua doação ou do seu donativo, muito provavelmente não voltarão. E nós queremos é que as pessoas estejam connosco. O facto de os membros diretivos da Cruz Vermelha também não serem remunerados, assalariados, isso também é um facto que joga a favor da credibilidade da instituição e também favorece os donativos. Pode também esclarecer-nos um pouco relativamente a isso. Sim, 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 isso para nós, eu costumo dizer em jeito de conversa interna que nós, neste caso, nós, Comissão Administrativa, nós apenas existimos para criar e proporcionar as melhores condições aos colaboradores, aos profissionais da Cruz Vermelha, aos voluntários, para desenvolverem o seu trabalho e em simultâneo, termos de fazer aquilo que é o nosso papel institucional. Portanto, nós não entendemos, e eu pessoalmente, enquanto presidente, eu não entendo que seja mais importante que qualquer outra pessoa dentro da organização. Simplesmente tenho uma função, que tenho um conjunto de responsabilidades, tenho um conjunto de obrigações e, portanto, nesse sentido, é isso que eu tenho que fazer. É tão importante quanto qualquer outro trabalho. Portanto, nós não temos esta forma de ver essa organização muito hierárquica por nós. Aliás, nós até temos uma relação muito informal nesse sentido. Sim, eu costumo dizer em jeito de brincadeira, se me permitem, eu costumo dizer aos meus amigos e às minhas amigas, aos meus familiares, eles dizem, tu trabalhas tanto e deves ganhar muito. E eu costumo dizer-lhes, eu não tenho problema absolutamente nenhum em trocar o meu ordenado na Cruz Vermelha por qualquer ordenado que vós queirais escolher. Isto é em jeito de brincadeira, mas a verdade é que nós somos voluntários, portanto, nós não temos qualquer remuneração na Cruz Vermelha. Os elementos dos órgãos sociais, neste caso da Comissão Administrativa ou da futura direção, não somos remunerados, portanto, somos voluntários. Por isso é que eu digo que somos como qualquer outra pessoa, com funções e responsabilidades diferentes. Não significam que sejam mais ou menos importantes, são diferentes, só isso. Portanto, eu acredito que sim, acredito verdadeiramente que esta forma de estar, esta possibilidade também de conversar livremente com qualquer pessoa e mostrar-lhe que nós só estamos a criar condições para que os nossos voluntários, os nossos profissionais tenham melhores condições para realizar um bom trabalho, acho que cria um sentimento de credibilidade, de honestidade, de confiança, mas é como eu digo, é a minha leitura, é a leitura que nós temos, não significa que esteja certa. E eu acredito nisso e tento reger-me por isso. E portanto, é nesse sentido. Acho mesmo que isso pode ser um ponto a favor da organização em que percebam que nós, presidentes, nós, dirigentes, diretores, como lhe queiram chamar, elementos de órgãos sociais, nós não somos remunerados, portanto, somos voluntários e ajudam. A mim ajuda-me na relação com os outros e com as organizações e as empresas, ajuda-me a transmitir esse sentimento. Armando, para terminarmos esta nossa conversa de hoje, o que te apetece dizer a quem nos vê nesta noite como presidente da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha,
da delegação de Guimarães. Que conselhos é que podes dar à população? O que é que elas podem fazer um pouco mais para que isto se torne um pouco mais fácil para todos? Permitam-me o conselho, já que me é pedido, não sinto que seja uma pessoa de referência para o dar, mas vou-vos dar esta ideia e partilhar convosco uma coisa. Eu gostava de passar mais tempo em casa do que aquilo que tenho passado. Gostava de não sentir ansiedade e receio sempre que entro em casa, porque posso e tenho sempre em mente que posso estar a pôr em risco a minha família portanto, e nesse sentido, dizer aquilo que já muitas pessoas dizem, que é: tomem as devidas precauções. O isolamento social é importante, façam-no com a maior racionalidade e que todos, de alguma forma, se fizermos a nossa parte, acreditamos que rapidamente conseguiremos dar uma resposta mais eficaz a esta pandemia, a esta luta que neste momento vivemos. No fundo, é um bocado isto, é transmitir isto, não é mais do que aquilo que provavelmente todos nós já ouvimos imensas vezes, mas é também de alguma forma aquilo que eu e os meus colegas sentimos, outros profissionais da área da saúde, dos serviços, que de alguma forma não têm a oportunidade de ficar em casa tantas vezes quanto desejariam, como outros podem fazê-lo, e portanto, é um bocado isso. Guimarães, neste momento, nos últimos dias, tem-se verificado um aumento considerável de número de infectados e, portanto, é ter estes cuidados e acreditarmos que todos juntos, cada um de nós pode fazer alguma coisa para melhorar esta realidade. É percebermos o que é que cada um de nós pode fazer de diferentes formas e que todos juntos contribuirmos para que o mais rapidamente possível possamos estar no convívio dos outros e que hoje em dia aprendemos a dar mais valor àquilo que eventualmente tínhamos como normal e que agora percebemos que é realmente valioso. Portanto, é um conselho tão simples quanto este, não do presidente da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha, mas um cidadão, um pai, uma pessoa de família que quer rapidamente que isto passe. E esperemos que passe o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Armando, por esta nossa conversa, por esta disponibilidade. Obrigado nós pela oportunidade, Eliseu. Muito obrigado. Foi a Obrigado. conversa com Armando Guimarães, presidente da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Guimarães. Estivemos à conversa sobre que respostas é que a Cruz Vermelha tem já no terreno e quais as dificuldades para as quais se está a preparar e que podem estar por aí a chegar. Convido-os a seguirem a nossa página no Facebook, também a subscreverem a nossa página no YouTube, da Mais Guimarães, para acompanharem o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito desta pandemia da Covid-19. Na próxima quinta-feira voltaremos a estar em casa à conversa, agora com Pedro Cunha, médico no Hospital de Guimarães, está na linha da frente no combate à pandemia no Hospital Vimaranense. Na próxima quinta-feira estaremos de novo à conversa a partir das 20h30. Obrigado por estarem por aí.